Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso de número 21. Obrigado, minha irmã. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele ainda estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Feche seus olhos, fica com a sua Bíblia aberta aí. Eterno Deus, nós lemos a tua palavra. Cremos que ela é viva, que ela é eficaz, cremos que ela é verdade, que liberta, que cura, que salva. E neste momento clamamos ao teu Espírito Santo para que continue ministrando aos nossos corações nesta noite. Que nós possamos ouvir a sua palavra, recebê-la, ela possa gerar em nós as mudanças necessárias e nós possamos, em nome de Jesus, praticá-la para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amado Deus, leva cada mente agora cativa a Cristo, que toda a nossa atenção, os nossos ouvidos, mente e coração sejam voltados somente para Ti. Assim oramos em nome de Jesus, e aquele que crê e concorda, diga amém e amém, Jesus. Amados, a palavra de Deus ela é maravilhosa, e os evangelhos, como é dito, as boas novas, traz muitos momentos da vida de Jesus que servem de reflexão para todos nós até o dia de hoje. Ensinamentos e situações que ficaram marcadas na história, que geram em nós o ato de crer e confiar que Deus continua operando na vida daqueles que creem, de confiar que Deus abençoa aqueles que nele esperam, de confiar que Deus ouve o clamor daquele que se coloca em uma posição de dependência dele. A palavra de Deus fala deste momento em particular, a qual do Jesus chega na região de Gadá, e ali ele é abordado por uma multidão, o que acontecia de maneira muito frequente, e ali a multidão apertava Jesus. E diz então a palavra de Deus que chega este homem, um homem a qual tinha destaque na sociedade, era chefe numa sinagoga, era líder ali, ou seja, uma pessoa conhecida, uma pessoa também de posses, uma pessoa que talvez fosse referência no povoado a qual ele vivia, uma pessoa que não era uma pessoa desconhecida na sociedade, mas pelo contrário, uma pessoa que talvez, para tomar aquela posição de buscar socorro, teve que talvez engolir a sua própria vaidade, talvez abrir mão da sua soberba, talvez abrir mão da vergonha e de tudo mais que o cercava por conta da sua posição e até mesmo das cobranças que ele tinha por conta dos seus pares na situação. Mas nós vemos aqui que Jairo ele abre mão de tudo isso e vai em direção de Jesus por conta da sua necessidade pessoal. Ele tinha uma filha de aproximadamente 12 anos, uma adolescente, que com certeza devia ser a razão da sua vida, o amor da sua vida, uma filha a qual ele amava muito, que estava doente, e talvez toda a sua estrutura financeira, talvez a sua posição na sociedade, que com certeza proporcionava a ele muitas possibilidades e com certeza abria muitos caminhos, porque quando uma pessoa é muito conhecida, muito influente na sociedade, às vezes ela consegue portas que uma pessoa comum não consegue. Talvez uma pessoa que tem um recurso financeiro maior, às vezes consegue algumas coisas que uma pessoa comum não consiga num tempo curto de tempo, mas tudo aquilo se tornou ineficiente, toda a sua posição se tornou impotente diante da situação que ele estava enfrentando. Talvez os médicos da época tinham sido consultados, talvez os exames da época que eram possíveis, as formas de se tratar, quem sabe talvez ele pudesse até ter buscado auxílio espiritual de alguma maneira, e nada daquilo na verdade veio a trazer uma mudança de quadro. Então ele toma aquela posição de ir ao encontro de Jesus, e diferente de Nicodemos, que ele vai na calada da noite escondido para que ninguém o visse, nós vemos que Jairo ele faz ao contrário, ele vai no meio da multidão, à luz do dia, despreocupado das pessoas que iriam vê-lo, ou julgá-lo, ou talvez ficar olhando para ele, dizendo: este não é o Jairo, o líder da sinagoga, não é aquele homem que é referência, que fez isso, que fez aquilo, que talvez, a história não diz, mas talvez o próprio Jairo pudesse ter sido colocado numa situação de questionamento acerca de quem era Jesus, se ele era o Cristo, se ele era o Messias ou se não era. A palavra não diz a respeito disso, mas como o assunto da época era este, e nós vemos no nosso tempo,
O assunto da política hoje são os líderes que nós temos, e a toda hora está na boca de todo mundo. O líder A, o líder ex, o líder atual, né, o que sonha ser, e enfim, esses assuntos giram no meio da multidão, e não era diferente naquela época, eram pessoas humanas como nós. E aqui nós vemos, querido, este homem chegando até Jesus no meio daquela multidão e clamando a Jesus. A palavra diz aqui, eu li aqui na versão NVI, diz que ele se humilhou, ou seja, ele toma uma postura de se prostrar diante do Senhor. Ele reconhece naquele momento que ele não podia, a sua posição não podia, a sua conta bancária não podia, as suas influências não podiam, o que ele conhecia não podia. Como muitas vezes em situações da vida, o nosso diploma da faculdade, da pós-graduação, do mestrado, do doutorado não vai adiantar nada. Como muitas vezes o fato de você ser conhecido por muita gente não vai adiantar nada. Como muitas vezes o fato de você ter um salário alto, uma conta bancária recheada, não vai adiantar nada. O fato de você conhecer alguém que é influente na sociedade, que muitas vezes a pessoa fala assim, tá precisando de tal coisa, eu conheço o fulano eu vou lá nele, ele resolve, é um vereador assim, é um secretário assado. Nada disso vai ajudar em algumas situações. É a hora que você consegue realmente lembrar de uma coisa: eu preciso ir atrás de Deus. Esse devia ser o nosso primeiro propósito. Infelizmente, nós muitas vezes deixamos como última alternativa. O primeiro lugar que nós deveríamos ir era aos pés do Senhor, mas na maioria das vezes nós deixamos como última alternativa. Aqui eu já aprendo o quanto nós erramos, o quanto muitas vezes nós agimos como humanos, mesmo ouvindo, mesmo muitas vezes falando, mesmo muitas vezes ensinando, e muitas vezes declarando com a nossa boca, mas quando vem uma situação adversa sobre nós, nós agimos igualzinho a todos os outros. E eu digo nós, amado, porque eu me coloco na situação, amém, amados? E nós temos que vigiar para não cometermos esse erro. Jesus então ouve a Jairo, a palavra é muito clara. Jairo pede, vamos até em casa, para que o Senhor ponha as mãos sobre a minha filha e ela viva. Ou seja, nós vemos em Jairo uma fé ativa e viva. Ele estava vendo Jesus naquele momento, mas ele era certo no seu coração que se Jesus chegasse na sua casa e impusesse as mãos sobre a sua filha, ela ficaria curada. A enfermidade iria desaparecer, a saúde ia ser restaurada, e aquela menina novamente ia poder brincar, ter a sua vida novamente cheia de sonhos e planejamentos do futuro, normal como qualquer pessoa. E é interessante que Jesus disse que ia com ele. O texto nós lemos aqui, o versículo número 24, a parte A diz, Jesus foi com ele. Ou seja, Jesus pegou o caminho para a casa de Jairo. O objetivo era claro, era esse, chegar na casa de Jairo. Mas no entanto, no meio do caminho, se você continuar lendo o texto, a Bíblia diz que a multidão o apertava. E veio por detrás dele uma mulher que toca na orla das suas vestes. Em algumas traduções mais diretas diz que pegam nas franjas do talite. Talite é um manto que o judeu usa sobre as suas vestes. Mas seja na orla, ou seja na franja do talite, não importa. O que importa é que aquela mulher tocou em Jesus. E quando ela toca em Jesus, Jesus fala, eu fui tocado. E os discípulos dizem, mas Senhor, está todo mundo te apertando. Ele falou, não, alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude, foi um toque diferente. Então aquela mulher com medo, ela se revela por conta de todo o contexto que ela já havia vivido. E ali então Jesus fala com aquela mulher que foi curada, que foi sarada do seu mal, um fluxo de sangue que durava muitos anos, que com certeza tinha trazido diversos prejuízos para a sua vida, e da mesma forma, talvez a sua influência e tudo mais que ela tinha não tinha ajudado em nada, mas quando ela toca no Senhor Jesus, ela é curada. E presta atenção, na plateia, vendo toda aquela situação, estava quem? Jairo. Imagine, querido, a sua vida no lugar da de Jairo. Nós, quando queremos receber algo de Deus, nós, quando queremos ver uma situação resolvida, nós queremos que ela seja rápida. Imagina você falando com Deus, e Deus falando com você assim, eu vou fazer na sua vida, e você se enche de alegria, se enche de esperança. E de repente, na hora que você está na expectativa que Deus comece a agir, Deus para, espera um pouquinho que tem esse aqui primeiro. Tem um pouquinho de calma, que eu vou atender esse aqui primeiro. Amados, não estou dizendo que foram essas palavras, mas era praticamente a mesma situação.
Porque para aquele pai que tinha sua filha, e algumas versões diz que ela estava terrivelmente enferma, os minutos contavam, os segundos eram importantes. O trajeto até a sua casa talvez não fosse muito longe, mas a multidão, que era o grande obstáculo para chegar até lá, com certeza iria fazer com que ele demorasse um pouco mais para chegar. E aqui que é o grande ponto, querido, porque neste momento, onde estava essa mulher alegre, as pessoas glorificando a Deus, talvez as vozes se confundiam de pessoas dizendo glória a Deus, hosana a Deus nas alturas, talvez outras pessoas dizendo este é o Cristo, este é o Messias, talvez aquela mulher glorificando aos pés de Jesus, os discípulos tentando controlar a situação. No meio de toda aquela alegria, toda aquela situação, chega um mensageiro da casa de Jairo, está no versículo 35, dizendo assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Querido, uma notícia que com certeza causou no coração de Jairo uma dor imensurável. Imagina você que é pai, você que é mãe, receber a notícia da morte de um filho. Imagina você que é pai ou que é mãe, querido, cheio de esperança de ver uma situação transformada, mudada, receber uma notícia: seu filho morreu, sua filha morreu. O coração daquele pai que já estava quase que em desespero por conta do medo. Quase não, totalmente em desespero, porque quando nossos filhos estão mal, isso toca em nós, toca na nossa carne. E aquele pai então ouve essas palavras, querido, e aqui eu quero que você entenda algo tremendo, porque Jesus libera na vida desta família 3 palavras que mudam o quadro a qual eles estavam vivendo, que muda a história daquela família. E sobre essas 3 declarações é que eu quero falar nessa noite, querido, sobre este tema: que Deus se importa com você. Você pode virar para uma pessoa mesmo de longe e dizer: Deus se importa com você. Porque às vezes, querido, nós estamos dessa forma, na plateia, como espectadores, vendo as coisas acontecerem na vida dos outros, e parece que na nossa vida não vai chegar. As notícias que chegam às vezes são as piores possíveis. E neste momento, querido, é o momento onde nós somos desafiados a ter atitudes diferentes. E as atitudes, querido, que essa família toma a partir daqui fazem toda a diferença para que Deus cumpra aquilo que Ele tinha na vida deles. E eu quero começar dizendo isso, que você entenda: as atitudes que você tome, as atitudes que você vai tomar a partir de hoje, vão fazer a diferença a respeito do seu futuro, vão fazer a diferença a respeito da sua vida, daquilo que você irá viver. As atitudes que você vai tomar a partir de hoje podem realmente conduzir você a um futuro de vitória, de conquistas, ou não. Vai depender das decisões que você vai tomar a partir de agora, das atitudes que você vai tomar. Até porque, amados, a palavra do Senhor, o favor de Deus já está liberado sobre as nossas vidas, já está à nossa disposição. Amém, amados? Nós precisamos entender que as nossas atitudes fazem a diferença. Amém? A primeira palavra que Jesus libera sobre esta família, querido, a primeira palavra é: não tenha medo, tão somente creia. Está no versículo 36. Não tenha medo. É a primeira palavra: não tenha medo, tão somente creia. Querido, é interessante, querido, nós falamos que cremos, como nós falamos de boca cheia, no crentez popular, se é que isso existe, ou no gospel contemporâneo. Dizer que cremos é uma coisa tão comum. Ah, irmão, tal situação, Deus vai agir, eu creio. A gente até acentuou o R, né? Eu creio. Falamos de boca cheia, mas quando chega na hora que o vento vira contra nós, o crer de maneira prática parece que se torna distante. Nós temos facilidade de crer quando o vento está a nosso favor, quando a despensa está suprida, quando as contas estão pagas, quando a saúde está em dia, quando tudo está acontecendo como nós queremos e esperamos. Mas quando o vento contrário se levanta contra nós, é a hora de nós colocarmos de maneira prática o quanto nós cremos.
Querido, presta atenção, enquanto a filha de Jairo estava viva, respirando, por mais que o quadro fosse um quadro desesperador, por mais que o quadro fosse um quadro difícil, por mais que a enfermidade já tivesse provado para todos aqueles daquela época que era algo difícil de ser resolvido, a Bíblia não fala qual era a enfermidade, mas me deixa muito claro que era algo terrível, algo muito difícil de ser resolvido, que a medicina da época não tinha ali como resolver, não tinha mecanismo, não tinha tratamento, mas ela estava viva, ela ainda estava respirando. Enquanto estava respirando, pode dizer assim, para Jairo era fácil dizer: Jesus, o senhor vai lá em casa, vai colocar as mãos sobre ela e ela vai ficar curada. Mas e agora, no momento que ele recebe uma notícia desta, querido? E no momento que as circunstâncias fogem do nosso controle? E no momento que eu não consigo nem ter mais uma forma de segurar a esperança no meu coração? Querido, a perca da esperança pode nos fazer desistir de crer. Desistir de crer. Jesus, ele libera, querido, essas palavras para esta família, para que eles possam entender que ele era a esperança. No versículo de número 36, se você estiver acompanhando, Jesus diz, porque quando Marcos escreve como narrador da história aqui, ele diz assim: não fazendo caso. Ele olha a atitude de Jesus, depois de ouvir a mensagem: sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Não fazendo caso, ou seja, Jesus não se importando com o que foi dito, Jesus não levando em conta, nem dando crédito àquilo que os mensageiros trouxeram como notícia, não fazendo caso do que eles disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Querido, Jairo estava com medo, é lógico que ele estava com medo, ele era humano. Personagens bíblicos não são personagens de ficção, amados. A Bíblia relata a história de seres humanos, homens e mulheres como eu e você. É lógico que ele estava com medo. O que vai ser chegar em casa? Talvez ele tivesse prometido para sua esposa, dizendo: eu vou lá, eu vou trazer este homem, ele vai aqui colocar as mãos sobre a nossa filha, ela vai estar bem até o fim do dia. E agora, o que ele iria dizer? Talvez ele, como pai, tivesse sonhos e planos, porque nós temos sempre sonhos sobre os nossos filhos. Quando a gente pega aquele pacotinho na maternidade, a gente já olha pensando: ah, vai ser doutor, vai ser doutora. Não é assim? A gente planeja um monte de coisa, né? Planeja com quem vai casar, planeja como vai ter. A criança acabou de nascer, você já está falando assim: vai dar 5 netos. A gente faz planos. Nós somos assim, isso é bom. Só que essa notícia estava acabando com todos os sonhos daquele pai. Querido, isso é algo que traz muita reflexão, na verdade, para todos nós. E a pergunta talvez no coração de Jairo fosse a pergunta que eu e você também faríamos: e agora? Porque, querido, ele estava com seu coração temeroso. O medo, amados, tem o poder de paralisar no nosso espírito. O medo nos rouba a capacidade de crer. Principalmente, e o mais perigoso, o medo pode nos afastar de Deus. Não precisa abrir, mas eu quero compartilhar com você uma palavra que está em Gênesis 3, verso 9. É a primeira vez que a palavra medo é citada na Bíblia. Que momento foi esse? Foi quando Deus desceu na viração do dia para ter com Adão. E aconteceu o que? Lá em Gênesis 3:9, Deus falando: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E disse Adão para Deus: ouvi a tua voz soar no jardim, e tive medo, porque estava nu e me escondi. Presta atenção, querido. Adão desobedeceu a Deus? Sim. Adão pecou? Pecou. Mas o que fez Adão se esconder de Deus? Não foi o pecado, foi o medo. O medo, se nós deixarmos, ele nos afasta de Deus. E o coração daquele pai era um coração que estava cheio de medo. Medo do que seria a vida a partir dali. Medo do que seria a partir daquele momento a sua história. Medo do que ele enfrentaria. É como se Jesus estivesse dizendo para Jairo assim: abra mão do seu medo, ou apesar do seu medo, experimente o meu amor. Mesmo que você esteja com medo ainda, experimente do meu amor.
E João tão sabiamente escreveu na primeira carta, capítulo 4, verso 18: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Querido, lembra que Jesus disse para ele? Não tenha medo, então somente creia. Então nosso desafio é crer, mesmo diante das más notícias. Crer, mesmo ainda sentindo medo. Crer, querido, mesmo quando você não consegue ver. Jairo não estava na sua casa. Jairo não tinha visto o milagre ainda. Só que presta atenção no que eu vou dizer aqui e escute, querido, bem claro. Jairo foi até Jesus sozinho. Mas Jairo não ia voltar para casa sozinho, ele ia voltar com Jesus. Está me entendendo, amados? Talvez na sua história você caminhou um tempo sozinho, mas agora você não caminha mais sozinho. Talvez você teve tempos na sua vida que você se afastou de Deus, você se afastou do Evangelho, não quis mais saber. Deus continuou de braços abertos te esperando. Você voltou para Ele, hoje você não volta mais para casa sozinho, amém? Você não está mais sozinho, querido, creia. A última palavra não é do mensageiro. A última palavra não é dos médicos. Não estou desmerecendo a medicina, eles têm o seu papel, e um papel muito importante. Mas a última palavra, querido, é de Deus. A última palavra é de Deus. Então não tenha medo, creia tão somente. A segunda palavra que Jesus libera sobre aquela família, querido, ele diz no versículo 39: a criança não está morta, mas dorme. Querido, isso dá àquela família esperança. Jesus chega naquele lugar, havia um grande pranto, um lamento alto, porque inclusive na cultura judaica se pagava pranteadores para chorarem em momentos onde havia velório. E ali não diz se era este o caso, mas é fato que uma criança havia morrido. Talvez a família toda estava ali tentando consolar uns aos outros. Talvez os avós, os tios, primos, irmãos, enfim. Nós não sabemos, o texto não fala, mas fala que havia um grande lamento. Um choro que era escutado já no caminho. E ali, amados, Jesus chega naquela situação ali e fala de maneira direta: a criança não está morta, ela apenas dorme. Alguns riram. Querido, porque sempre vai ter dentro de um grupo aqueles que creem e aqueles que não creem. Sempre vai haver pessoas próximas a nós que vão dizer: não, eu creio, Deus vai fazer, estou contigo, vamos lá, vou orar junto com você, vamos pagar o preço, Deus vai agir. E vai ter aqueles que vão dizer assim: eu quero ver. Que estão torcendo para dizer aquela segunda frase: cadê o Deus que você serve? Sempre vai haver esses dois grupos, amém? Mas nós vemos aqui de maneira implícita, querido, que Jairo e a sua esposa tomam uma posição diferente. Não há relato de uma palavra de questionamento deles, pelo contrário, nós percebemos de maneira implícita que eles continuam crendo. Eles continuam olhando para aquela situação e vendo em Jesus uma esperança. Querido, a esperança, ela não está associada naquilo que nós podemos fazer. Até mesmo porque aquilo que nós podemos fazer é totalmente limitado. A nossa mente é finita, as nossas possibilidades são finitas. Mas a nossa esperança está naquele que pode fazer, amém? Naquele que age no sobrenatural. Aqui Jesus libera, querido, sobre Jairo, sobre mim, sobre você, sobre nós, querido, uma palavra de esperança. Que por mais que a palavra que tenha sido dada é uma palavra de uma aparente morte, de um aparente fim, Ele é aquele que pode dar vida novamente. Tanto que Ele não diz: a criança está morta. Ele está dizendo: a criança não está morta. Ele afirma: ela não está morta, ela apenas dorme. É como se Jesus estivesse dizendo de maneira clara: ainda não é o fim. Você pode olhar para uma pessoa perto de você, apontar o dedo e diga assim: irmão, isto ainda não é o fim. Isto ainda não é o fim. Por quê, querido? O homem não pode pôr um ponto final aonde Deus colocou uma vírgula. O homem não pode dizer acabou, enquanto Jesus ainda está dizendo: tem mais um capítulo para ser escrito. O homem não pode dizer assim: a história, querido, é essa, pronto e acabou. Se Deus está dizendo assim: eu estou preparando algo novo. Então vamos manter a nossa esperança, querido. A sua história não terminou, a minha história não terminou, a sua história que está assistindo este culto não terminou. Creia, continue firme, crendo nessa esperança. Cristo é a nossa esperança.
E a terceira palavra que ele libera sobre aquela família, querido, está no versículo 41. E ele fala diretamente para aquela menina: Talita cumi, menina, eu te mando, levanta-te. Como é interessante o sobrenatural de Deus. Como é interessante, querido, nós vemos a ação sobrenatural de Deus na história. Tem desafiado a lógica e o raciocínio humano durante gerações. Homens tentando explicar milagres, tentando explicar como Deus fez, como Deus agiu, o que aconteceu. Pessoas tentando explicar como que Deus abriu o mar vermelho, como que o povo hebreu passou em pé enxuto. Alguns dizem que passou num lugar onde era mais raso. Mas então explica como que Deus afogou um exército inteiro em água rasa. Pessoas tentando explicar como que Jesus transformou a água em vinho e tudo mais. Querido, não há como explicar milagres. A bispa Sônia Hernandes, lá no ano de 94, ela disse uma frase interessante. Ela disse assim, que milagres não são para serem explicados, são para serem vividos. E esse é o nosso desafio, amados, viver milagres de Deus sobre a nossa vida. Querido, Jesus aqui libera uma palavra de autoridade, de poder. Um poder explosivo, como diz no grego, dunamis. Um poder que realmente causa explosão, que impacta. Querido, isso é interessante porque o Evangelho não é só palavras, não são apenas contos ou histórias de um passado longínquo, mas o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é vivência daquilo que Deus é e daquilo que Deus pode fazer. E o Evangelho não para nele mesmo, mas ele dá continuidade. Nós vemos isso na vida dos apóstolos. Deus usando a Pedro de maneira poderosa e milhares de pessoas se convertendo. No livro de Atos, capítulo 19, verso de número 11, a palavra diz que pelas mãos de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias. E o próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 4, ele declara: é a minha palavra e a minha pregação, elas não consistiram em apenas palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder de Deus. Poder de Deus que transforma, poder de Deus que cura, poder de Deus que liberta, poder de Deus que ressuscita, poder de Deus que muda a história, poder de Deus que restaura famílias, poder de Deus que restaura casamentos, poder de Deus que liberta vidas do pecado, poder de Deus que liberta você do peso que você tem carregado por conta dos seus pecados, poder de Deus que salva aquele que estava perdido. E este poder de Deus entra, querido, na história daquela família. Entra na história daquela família e traz mudança. Poder de Deus que quer fazer parte da sua história. Poder de Deus que quer ser demonstrado na sua vida e através da sua vida. Poder de Deus que quer ser demonstrado através do seu testemunho, daquilo que você vai estar vivendo a partir de hoje, em nome de Jesus. Poder de Deus que vai transformar a sua história. E qual que foi o resultado disso para nós concluirmos? Versículo 42, a parte A. Presta atenção no versículo 42. Ele diz assim, a primeira parte do versículo: imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade se levantou. Querido, a menina levantou-se. Presta atenção. Quando Deus entra na história de alguém, quando Jesus começa a fazer parte da nossa vida, é para nos levantar, é para nos colocar de pé. Pastor, eu sei disso, pastor, mas eu caí. Até por isso que o salmista escreveu, olha como Deus é perfeito, lá no Salmo 34, ainda que caia, não ficará prostrado. Deus vai estender as mãos e vai te colocar de pé novamente, está te colocando de pé novamente. Ele nos levanta, querido. Ele nos capacita. Paulo escreveu em 2 Coríntios 3, verso número 5, que esta capacidade que então recebemos não é de nós, mas vem através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Ele nos capacita. Continua comigo no versículo, querido, porque quando fala aqui que ela se levanta, vem uma pergunta ao meu coração: para que nós queremos viver este milagre na nossa vida? Para que você quer ser curado? Para que você quer receber uma provisão sobrenatural de Deus?
Deus, como eu preciso e tal, e de repente você tem até alguma coisa parada na justiça para receber, às vezes você tem até algo sobrenatural que pode acontecer, de repente uma promoção no seu trabalho, que você vem ganhar mais, uma oportunidade de emprego diferente, que o salário seja muito maior. Aí vem essa pergunta para mim e para você: para quê? Para que você quer um emprego melhor? Para que você quer um salário maior? Para que você quer ser curado? Para que você quer a sua família restaurada? Para que você quer o seu casamento restaurado? Para quê? A continuação do texto no versículo 42 diz que ela levantou-se e começou a andar. Presta atenção, querido. A palavra grega aqui para andar é a palavra peripateu. O que ela significa? Primeiramente, caminhar, é lógico. Mas ela também significa fazer o próprio caminho. Progredir, querido. Mas o mais lindo no seu significado vem agora, e é onde eu me encaixo e vejo e tento aplicar aquilo que eu tenho vivido: fazer bom uso das oportunidades. Fui curado, faça bom uso dessa oportunidade que Deus está te dando. Recebi uma provisão sobrenatural de Deus, faça bom uso dessa oportunidade. Tem gente que tem recebido dádivas do Senhor, milagres, e não tem feito nada daquilo que tem recebido de Deus. Deus não nos entrega nada, querido, sem propósito. Ele não vai nos cobrar, mas tudo que Ele entrega nas nossas mãos tem um propósito. É para que Ele seja glorificado. Se você progride, se você avança, se você cresce, se você melhora, se a sua vida fica uma vida melhor em todos os aspectos, familiar, emocional, profissional, querido, é tudo para que Ele seja glorificado. Ah, pastor, mas eu quero ganhar mais, e Deus vem e te abre uma oportunidade melhor de emprego, você ganha mais. Para que você ganha mais? Para ser um provedor, querido, da casa de Deus. Você não vai para as missões, mas você financia quem vai. Você mantém as portas da igreja abertas. Ah, eu fui curado, eu não podia andar, hoje eu posso andar. Para quê? Calça as sandálias, querido, da salvação. Coloca os sapatos das boas novas. Começa a anunciar o evangelho. Para que você está de pé? Talvez você está me ouvindo e você estava condenado a ficar numa cadeira de rodas. Deus te curou, você está de pé. Talvez como eu, você tivesse ali marcas ali de nascença, que talvez você teria marcas o resto da sua vida, com dificuldade de andar e tudo mais. Querido, presta atenção, Deus me deu uma oportunidade de poder caminhar, de poder estar de pé. Enquanto estiver de pé, estarei pregando o evangelho, como Paulo disse: eu me gastarei muito, me deixarei gastar pelo evangelho do Senhor. Para que você quer na sua vida um milagre? Aquela menina se levanta e começa a andar. Nós temos então, depois que recebemos aquilo que nós esperamos de Deus, começar a andar, progredir, seguir em frente, avançar, cadima, adelante, à frente. Se levante, querido. Se levante, queremos milagre, queremos experimentar o poder de Deus, queremos manter o nosso coração com esperança, queremos substituir o medo, querido, pelo amor do Senhor na nossa vida, queremos. Mas tudo isso para quê? Para que Ele seja glorificado, para que Ele seja reconhecido, para que Seu reino venha. E a nossa oração deve ser essa: que venha o Teu reino, que venha o Teu reino sobre nós, que venha o Teu reino sobre a nossa família, que venha o Teu reino sobre a nossa cidade, que venha o Teu reino sobre o nosso estado, que venha o Teu reino sobre a nossa nação. Entenda isso, amado, em nome de Jesus. Deus não muda uma história de uma família à toa. A história daquela família nunca mais foi a mesma. Se antes eles eram conhecidos por conta de Jairo ser líder da sinagoga, com certeza a partir daquele dia, aquela família foi conhecida pela casa onde Jesus entrou e ressuscitou uma menina que estava morta. A sua vida, querido, não será conhecida mais pelas suas marcas do passado e a identidade que você tinha antes. A sua vida a partir de agora vai ser reconhecida por aquilo que Deus é na sua vida, e por aquilo que Deus tem realizado, e por aquilo que Deus está realizando na sua vida e na sua família, em nome de Jesus.
Da mesma forma, querido, que Jesus disse para aquela menina: se levante, se coloque de pé. Eu digo para você essa noite, se você crê nisso e toma posse dessa palavra, se coloque de pé. Se levante aí no seu lugar. Se coloque de pé como aquele soldado que se levanta pronto para a batalha. O que você ainda está fazendo sentado, amado? Você não entendeu? Se você crê, se você acredita que Deus pode fazer na sua família, se você acredita que Deus pode fazer na sua história, se você acredita que Deus pode fazer em você e através de você, a mesma palavra que Jesus liberou para aquela menina, libera para mim e para você. Se levante. Se levante. Se levante para guerrear pelos seus, para clamar pelos seus filhos. Marido, para clamar pela sua esposa. Esposa, para clamar pelo seu marido. Pais, clamem pelos seus filhos. Se levante nessa noite.